Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham este horário pelo blog notero.com.br. Ontem ganhou destaque nacional a denúncia contra o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Sérgio Ricardo, e principalmente em desfavor do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que teve que se explicar, inclusive em nota ao principal jornal da televisão brasileira. A situação do Sérgio Ricardo, o Sérgio Ricardo, depois deu nota oficial ontem, é a primeira vez que ele fala sobre o processo, o que mostra a força da TV e a força do Jornal Nacional. É a primeira vez que o Blairo Maggi também se posiciona, também deu nota oficial, o que mostra a força da TV e do Jornal Nacional. Porque antes, quando a notícia apenas ficava circunscrita a Mato Grosso, ainda que divulgada em todos os veículos de comunicação, eles, Blairo e Sérgio, não davam realmente nenhuma nota. E o fato é que o assunto começa a ser apurado. E sobre essa apuração, há muitas debilidades. A deficiência 1 do próprio Poder Judiciário. O conselheiro Sérgio Ricardo cita isso na nota, da falta de contemporaneidade. Por quê? Porque a denúncia é de 2014 e a decisão é de 2017. Como se também estivesse a cobrar celeridade do Poder Judiciário. Realmente não fica bem para o Poder Judiciário decidir um assunto desse 3 anos depois. 3 anos depois. E ainda assim, decidiu apenas a liminar. O mérito sequer foi julgado nem pelo juiz da primeira instância. Claro que tem que observar o devido processo legal. Claro que tem que observar o direito de defesa de todos os arrolados no processo. Claro que todos que têm que ser notificados. É evidente que todos têm o direito de apresentar a sua defesa. Então ainda vai demorar um tempo para a decisão preliminar. Enquanto isso, não é bom para a honra de ninguém ficar nessa situação. Agora, os fatos são conhecidos, vieram à tona por causa da delação do senhor Júnior Mendonça. E aí o aplauso realmente para a importância da delação premiada, embora correções precisem ser feitas para a delação premiada. A delação premiada é uma colaboração com a justiça. Deve servir para a diminuição da pena, não para que não tenha nenhuma pena. O senhor Júnior Mendonça, beneficiário de muitos esquemas, porque recebeu juros e correção monetária de todo esse dinheiro que ele emprestou, como dono de factoring que era, ele não tem nenhuma punição. O afastamento do senhor Sérgio Ricardo, ainda que não tivesse sido determinado pela justiça, ele próprio deveria ter pedido o afastamento. Se ele tivesse a tranquilidade da consciência, ele próprio estaria a exigir do Superior Tribunal de Justiça uma celeridade no seu julgamento e a exigir também que essa ação fosse mais célere, mais rápida no Tribunal de Justiça. O Éder Moraes confessou e depois arrependeu-se, voltando atrás, dizendo que não era bem aquilo, embora existissem documentos apreendidos da sua própria casa, mostrando que as primeiras afirmações é que eram as verdadeiras. Isso mostra um lado podre da política.
Eu tive ontem a informação que lá em 2014, o Tribunal de Contas abriu o procedimento administrativo. E que, como só tinha a delação para se basear, acabou arquivando esse procedimento. Pois bem, diante dos novos fatos, tem que abrir o procedimento de novo e averiguar o posicionamento de todos eles. Blairo Maggi vem sendo um bom ministro da Agricultura do governo do presidente Michel Temer. Vem fazendo um bom trabalho no Ministério da Agricultura. Mas, sem dúvida nenhuma, esse envolvimento para comprar vaga no Tribunal de Contas, conforme acusa o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, esse envolvimento é prejudicial à imagem do senador e ministro da Agricultura. É prejudicial e daqui a pouco vai exigir um posicionamento da Comissão de Ética da Presidência da República. A Presidência da República vai continuar com o ministro que, quando governador, trabalha para comprar vagas de conselheiro, se isso mais adiante ficar comprovado? Então, estes casos, estas situações, já causam dissabores aos líderes políticos de Mato Grosso. O que nós ficamos realmente na torcida é para que a justiça seja mais rápida, porque justiça tardia não é justiça. Justiça feita muito tarde é injustiça, porque deixou que as pessoas progredissem com as suas carreiras de forma imerecida. É ainda necessário que estas pessoas se expliquem. Sérgio Ricardo deu uma nota oficial ontem, mas na nota oficial ele apenas diz que já havia sido absolvido sobre esses mesmos fatos por uma outra juíza da mesma vara do crime organizado. O Ministério Público entrou com nova ação, o Luiz Aparecido Bortolucci está decidindo em cima de nova ação e o Sérgio Ricardo tem que se defender nessa nova ação. E tem que se defender também no Superior Tribunal de Justiça. E foi muito bom ele testar na nota a falta de contemporaneidade. Tomara que o Sérgio Ricardo seja um dos que vão cobrar, então, a agilidade do Poder Judiciário. E tomara que os seus advogados não fiquem com gincanas para atrasar o processo. E tomara realmente que esse afastamento prevaleça, né? Porque não é possível o juiz Sérgio Ricardo julgando contas de todo mundo, punindo todo mundo e tendo uma situação dessa para resolver. Se for verdade, é um rabo, e é um rabo muito grande, o de ter comprado vagas no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O ministro Blairo Maggi também deu uma nota infeliz. Na Operação Ararate, o procurador Rodrigo Janot solicitou, por falta de provas, o arquivamento da ação contra mim. Esse é um dos casos citados na Operação Ararate. Aí o ministro dá uma nota dizendo o seguinte: o repúdio ao juiz que discordou do Rodrigo Janot. Não foi o juiz que discordou do Rodrigo Janot. Quem discordou do Rodrigo Janot foi o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que fez um posicionamento pedindo a punição do senhor Blairo Borges Maggi. Tomara que ele também não faça gincana com os seus advogados e permita o célere tratamento por parte da justiça. A grande verdade é o seguinte: em quem confiar? Fica a interrogação. E acontecimentos como esse fazem mal, muito mal mesmo, à política, porque envolve Assembleia Legislativa, governo do Estado, 2 ex-governadores, conselheiro do Tribunal de Contas atual e ex, senador da República e ministro da Agricultura. É muita coisa que precisa ainda ser apurada neste país.